Vamos respirar um pouquinho, né? Amém? Tá só começando, né? Muito feliz demais essa tarde, quando o Senhor testifica aquilo que Ele quer fazer. Quando Ele confirma aquilo que Ele quer fazer, é lindo. E eu não poderia deixar de ser obediente ao Senhor. Comentei com as irmãs. O Senhor mudou minha palavra essa semana. Então eu preciso ser obediente, né? A gente não está aqui para ser obediente ao Senhor. Eu estou aqui para ser obediente àquilo que Ele quer falar. Eu queria te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor, para nós estarmos meditando, ouvindo a voz dEle. O livro é o de Esther, o capítulo é o 2, e a partir do versículo 5. Esther, capítulo 2, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nesse tempo, havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Dassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas. Esther foi trazida ao palácio real na fortaleza de Susã e colocada sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Somente até aí, amém? Amém. Todas nós já conhecemos a história de Esther. Esther era uma menina órfã. Ela perdeu seus pais, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e a palavra ela vai dizer que ela foi levada, né, juntamente com o povo, para o rei Nabucodonosor, onde ele estava. Ele era rei de 127 províncias, então você imagina um rei naquela época de 127 cidades. Ele governava uma área muito grande, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ela era órfã, que ela era judia e que ela era estrangeira naquela terra. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram levados para o exílio. Isso nós vemos a história de Esther. A história de Esther começa com uma perda. Esther perdeu seu pai, perdeu sua mãe e foi criada, né, pelo seu primo Mardoqueu. Eu não sei se você, durante toda a sua vida, durante toda a sua história, você teve alguma perda, ou você teve alguma dor, ou você teve algum trauma. Talvez você perdeu seus pais, perdeu alguém que você amava, talvez você perdeu algo que era precioso para você. Mas essa tarde o Senhor me pede para te dizer que aquilo que você perdeu não substitui aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Nós vemos Esther, uma menina que era órfã, uma menina judia, estrangeira, criada numa terra que não era dela. Nós estamos numa terra que não é a nossa igreja. Nós estamos nessa terra de passagem. Nós não estamos aqui, o nosso reino não é daqui. E a palavra do Senhor vai dizer que assim como Esther estava numa terra estrangeira, nós também estamos. Amém? O nosso alvo, para onde nós vamos, é o reino dos céus. E a palavra do Senhor vai dizer que Esther, ela não ficou presa naquilo que foi a dor, ela não ficou presa no luto, ela não ficou presa talvez naquilo que tentou paralisar ela. Quantas das vezes o inimigo tem tentado nos paralisar e nos prender em algo que nós perdemos ou em algo que nós vivemos. E quantas das vezes nós olhamos para trás e deixamos de ver Deus fazer o novo, porque na verdade aquilo que nós vivemos tornamos quem nós verdadeiramente somos. Mas Esther, ela não usou a dor dela, mas ela usou o que? Da fé dela, para poder cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha na vida dela. A palavra não vai dizer que talvez ela não chorou, que ela não lamentou, mas ela vai dizer que a dor não definiu quem Esther era. Eu quero dizer que aquilo que você viveu em Deus pode definir aquilo que você já viveu, mas não define aquilo que você ainda vai viver com Deus. Aquilo talvez que você já sofreu, que nem foi uma escolha sua. A palavra do Senhor não vai dizer que Esther escolheu ser órfã. Muitas das vezes a gente não escolhe aquilo que a gente vive. Muitas das vezes a gente não escolhe aquilo que a gente passa. Muitas das vezes quando a gente vê, a gente já está no processo, a gente já está sendo forjado por Deus. Muitas das vezes você não tem opção de escolha.
Mas o que você faz com aquilo que você viveu, sim, você pode escolher. Aquilo que você faz com a sua dor, ou aquilo que você faz com tudo aquilo que você já passou um dia, sim, você pode escolher. Você precisa saber, igreja, que assim como Esther talvez era para ter sido uma menina revoltada, com espírito de rejeição enorme, falta de paternidade, ela não teve essa figura criada. Mas ela era uma escolha de Deus antes dela ser uma escolha dos pais dela. Ela tinha um propósito estabelecido por Deus antes dela ir para o ventre, assim como você. Assim como nessa tarde você entrou aqui, talvez você falou, eu não tive pai, não tive mãe, já perdi. Sofri um luto às vezes do seu esposo. Você às vezes sofreu alguma perda. E às vezes essa dor tem tentado te paralisar. Ela tem tentado te impedir de ver aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, aquilo que você viveu não anula aquilo que eu quero fazer. Aquilo que passou, eis que eu faço nova todas as coisas. Lembra que o Senhor nos deu ontem, Isaías? Ele já começou a fazer, igreja. E o Senhor está nos convidando a parar de olhar para trás. Parar de ficar presa naquilo que você viveu. Quantas mulheres vivem de vitimismo? E pegam aquela sua dor e constroem como sendo a sua identidade. Não, eu sou aquela órfã, eu sou a viúva, eu sou a que foi rejeitada. Eu nem tive pai, eu fui abandonada pelo meu esposo, mas você não foi abandonada por Deus. O Pai, Ele te vê, Ele te conhece em secreto, Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhecia a Esther na essência, e por isso ela era escolhida. A palavra vai dizer que ela era bela, que ela era formosa. Quando você vê mais à frente na história de Esther, vai dizer que ela achou graça diante do rei. E a graça é um favor que você não merece. A graça é algo que é Deus que coloca em você, não é que é seu. É algo que você recebe, amém? A graça que Esther achou diante do rei não era dela, era Deus tinha colocado nela. Amém? Aquilo que você carrega, aquilo que Deus colocou em você, não é porque você merece, é porque Deus tem um propósito para fazer isso através de você. Amém? E nós precisamos ter a consciência que nada do que nós façamos, ou nada do que nós deixamos de fazer, muda o amor que Deus Pai tem por nós. Ainda que o meu pai não me ame, ainda que a minha mãe me rejeite, a palavra do Senhor vai dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, eu jamais me esquecerei de você. Às vezes o seu esposo não te dá o carinho que você precisa. Começa a colocar suas expectativas em Deus e tira a expectativa do seu esposo. E deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua casa. Amém? A gente não pode viver como igreja presa em algo que a gente viveu e já passou. Tudo aquilo que você viveu um dia faz parte da construção que Deus tem para fazer na sua vida. Foi permissão do Senhor, igreja. Você precisa entender que tudo que você permitiu, a palavra diz que a gente sabe esse versículo de cor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando a gente vive um processo de forja, a gente não consegue enxergar o amor de Deus Pai. A gente não consegue enxergar Deus no momento da dor. Mas Ele estava lá, amém? Ele estava lá. Quando você se sentia sozinha, às vezes Ele estava lá. Quando você achava às vezes que você foi rejeitada, abandonada, o Senhor estava te vendo lá. E a dor não parou Esther. O luto não parou Esther. O fato dela não ter tido criação de pai e mãe não parou aquilo que ela tinha para fazer. Mesmo ela tendo sido criada por Mordecai, você já conhece a história de Esther. A palavra vai dizer que Vasti era uma rainha, ela já tinha uma coroa. Vasti estava num palácio, ela já era a rainha. Quando muitas querem esse lugar, já era dela, ela já tinha esse lugar. Mas a palavra vai dizer que o rei Assuero, ele era um rei tirano, ele era um rei irado. E quantas das vezes a gente quer justificar aquilo que a gente faz, em cima das ações daquilo que a gente vive, às vezes com o nosso esposo, com o nosso pai ou com os outros. A gente justifica as nossas ações como se, eu não fui fazer isso porque eu não tinha, porque, o rei Assuero era um rei tirano. Mas você precisa honrar a autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida. O nosso esposo, ele é uma figura de autoridade. Eu estou falando aqui para mulheres, amém? Então, a rainha Vasti, ela estava num lugar, ela tinha coroa, ela tinha esse lugar, ela tinha honra. A palavra diz que ela era linda. E quando o rei faz um banquete para 127 províncias, a palavra diz que o banquete durou meses, se você for ler. Ela não comparece diante da presença do rei. E ali o Senhor começou a falar comigo, filha, quantas das vezes
eu restauro quem as minhas filhas são. Eu coloco uma coroa na cabeça delas, eu coloco uma identidade para elas. Mas quando eu a chamo, o único lugar que ela não vai é na presença do Rei. O único lugar que a minha igreja não vai é junto a mim. E como igreja nós temos trocado a coroa e aquilo que o Senhor nos dá por nossos prazeres. Nós temos agido muitas vezes como Vasti. E o Senhor falou comigo, não era o que eu ia ministrar sobre Esther, amém? Uma mulher forjada, uma mulher que foi preparada para estar nesse lugar. A pastora Silvia esteve aqui conosco, né? Um tempo atrás, ela ministrou de Hadassah, Esther, eu brinquei com ela, eu falei assim, pastora Silvia, você ministrou a palavra do retiro, que na época era, né? Mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele mudou tudo. E Ele falou comigo, filha, muitas das vezes a minha igreja, aquela que eu coroo, aquela que eu resgato, aquela que eu coloco num lugar de honra, tem trocado os adornos que eu dou por outros ídolos que ela levanta no seu coração. Quantas das vezes nós como igreja, talvez você entrou aqui, não era o que eu queria ministrar. Eu queria ministrar sobre Esther, amém? Né? Quem não quer ser Esther, né? Aquela que ninguém acreditava, aquela que ninguém dava nada por ela, uma mulher escolhida e levantada por Deus para aquele tempo. Deus hoje está selecionando e escolhendo mulheres levantadas para um novo tempo sobre a igreja. Não é uma igreja que quer simplesmente coroa. Ah, eu posso falar, Deus tem uma coroa, tem uma espada. Sim, Ele tem, mas o que você vai fazer quando Ele te der uma coroa? O que você vai fazer com a espada que Ele coloca nas tuas mãos, igreja? O Senhor está nos convocando para um lugar de entender que para fazer aquilo que Ele quer, a gente tem que entender que a coroa não é nossa, a coroa é dEle. A coroa é dEle. Se você não sabe, o rei, quando ele vai escolher, se você for ver na história, você vai ver de Esther, quando ela é levada junto ao palácio, a palavra do Senhor vai dizer que o servo do rei orienta ela naquilo que ela deve separar. Existia uma sala de joias, uma sala de adornos, e a pessoa que ia se apresentar diante do rei, a mulher, ela passava dentro daquela sala e ela poderia escolher a joia que ela queria. Ela podia se enfeitar da maneira que ela queria, ela podia pegar joias, ela podia se escolher, ela podia enfeitar, podia fazer o que ela queria. Mas aquelas joias não eram dela. As joias eram do rei. As joias eram do rei. E quantas das vezes nós como igreja, a gente vem para esse lugar de querer ser instrumento de Deus, de querer ser usado, de querer ser forjada por Ele, de querer pegar uma espada e sair para fazer tudo aquilo que a gente tem para fazer. Mas quando nós como igreja precisamos nos apresentar diante do rei, nós não temos ido. Assim como a pastora Beatriz, como nós temos apresentado diante do rei. É muito bonito falar que o Senhor tem uma coroa para você, e Ele tem, igreja. Ele tem esse lugar de honra para você, mulher. Mas Ele também está te convocando para você deixar a coroa de lado e se apresentar a Ele. A coroa não é mais importante que o rei. A gente precisa ter essa consciência. Esther perdeu a família, mas não perdeu o propósito dela. Aleluia, Jesus. E o inimigo sabe o que ele faz? Ele tenta distorcer tudo aquilo que Deus pensa a seu respeito. Então ele usa a dor, ele usa o luto, ele usa aquilo que você viveu. E ele cria fortalezas na sua mente, de modo que você passe a acreditar numa mentira de Satanás e não na verdade de Deus para a sua vida. Então o que você faz? Aí você foi abandonada. Talvez você foi criada assim como Esther por um primo, ou por um tio, ou por sua avó. E faz você se sentir não amada. Faz você se sentir não escolhida ou diferente de onde você estava. Com 16 anos eu não ia falar isso, eu tive meu encontro com Deus Pai. E eu não fui rejeitada, eu venho de uma família estruturada. Eu venho de uma família que teve paz, eu era ativa na igreja. Mas com 16 anos eu tive um encontro com Deus Pai. Eu descobri, quando eu encontrei com o meu pai, querido, amado, que eu não precisava mudar quem eu era para eu ser aceita. Eu descobri que eu não precisava buscar a aprovação das minhas amigas. Sabe quando você tenta mudar quem você é para você ser aceita em algum lugar? Eu descobri que eu não precisava disso, porque eu tinha o amor de um pai que supria todo esse vazio. Quantas das vezes nós estamos dentro da igreja ferida, com lacunas dentro da gente, que só é Deus que vai preencher a igreja. Aquilo que você almeja, aquilo que você busca não vai preencher o vazio que é de Deus. E às vezes o que está faltando para nós como igreja é procurar mais a presença dele para preencher aquele vazio que às vezes você sente. Sabe quando você se sente sozinho às vezes?
E você fala, nossa, eu estou tão sozinha, eu olho ali, parece que não tem nenhuma amiga do meu lado. Começa a colocar aquilo que você precisa, a sua necessidade do seu coração, nas mãos do Pai, nas mãos do Rei, que Ele vai suprir toda a sua necessidade. A gente não precisa, né? Foi ministrado aqui da aprovação de ninguém. A gente não precisa ser reconhecido. Porque o que importa não é o nosso nome, o que importa é o nome do Rei ser grande. Amém? Esther tinha essa consciência. Esther estava ali, ela nem se preocupou em pegar talvez tantas joias. E talvez nós, como mulheres, nós entramos nesse lugar querendo, né? Querendo um adorno, querendo ser enfeitada. A gente arruma para estar bonita aqui, amém? A gente vem aqui, a gente se arruma, a gente se enfeita. E o Senhor está falando, eu não estou preocupado com o que está do lado de fora, eu estou preocupado com a sua essência. Eu não estou preocupado se você está com anel, eu não estou preocupado com nada disso. Mas eu estou preocupado da maneira como você se apresenta diante de mim. Eu estou preocupado como que você está como igreja, se apresentando diante de mim com uma máscara, com uma roupa de rainha. Vasti tinha um lugar de rainha, tinha coroa de rainha, mas não se comportava como uma. Porque quando ela tinha que fazer o que ela fez, ela não fez. Quando ela tinha que se apresentar diante do rei, ela negou esse lugar. E o Senhor falou comigo, quantas das vezes a gente quer ser Esther, mas está agindo como Vasti. Quantas das vezes a gente está tentando, né, receber todas as promessas do Senhor, ser coroado. Mas quando Ele nos chama, nós não temos ido para esse lugar. Amém? 2 Coríntios vai dizer, né? Falei isso ontem, que as nossas armas, para destruir todas essas fortalezas de Satanás, todas essas armas que nós vamos usar, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Amém? E o que o Senhor faz? O Senhor pega, Ele te cria. A palavra diz que todos os nossos dias já estão escritos num livro antes de nós nascermos. Talvez você tenha a sua história escrita e o inimigo tenta rasgar uma página, tenta pegar e mudar. Mas o Senhor já sabe todo o livro, tudo aquilo que já está escrito, tudo que você já fez, que o inimigo tenta te colocar como indigna de estar nesse lugar. Ele pega a verdade de Cristo para a sua vida. Porque o que nos liberta é o que? Não é a verdade? O que nos liberta é a verdade, a palavra. Então o Senhor Jesus, Ele vira para mim e fala assim, olha, o meu sangue, lá naquela cruz, Ele pagou todo o preço da sua dívida. Aí o inimigo pega essa verdade que o Senhor diz a meu respeito e vem e transforma, distorce numa mentira para dizer assim, olha, o Senhor não te perdoou, não. Sabe aquele sentimento de culpa que vem em cima daquilo que você já viveu? Sabe aquele sentimento de acusação que vem tentando colocar você como indigna de estar nesse lugar? É o inimigo distorcendo a verdade que Deus tem sobre a sua vida, é uma mentira. Aí a gente acredita na mentira de Satanás, mas não acredita na verdade de Deus para a nossa vida. Que verdade que você tem acreditado e que mentira você tem dado ouvido, igreja? Na dúvida, vai para a palavra. Vai buscar na palavra. Vai buscar nossas armas, elas são espirituais, elas não são carnais, amém? Esther já era um plano de Deus. Ainda, né, que ela possa ter sido abandonada, ou ainda que ela possa ter sido órfã ou estrangeira numa terra que ela não era uma escolha de Deus para aquele tempo. Existem respostas que nós não vamos ter no dia que a gente está vivendo, né, tudo aquilo que a gente passa. Existem respostas que o Senhor não vai nos dar. Às vezes você ora, você busca e o Senhor não te responde. É o processo de Deus na nossa vida. E às vezes, quantas das vezes a gente questiona, e é muito mais fácil a gente sair desse lugar de estar com Deus porque Ele não nos respondeu. A gente age igual filha mimada. A gente age assim, o Senhor me respondeu, aí você para de buscar, para de orar, para de jejuar, e sai do lugar que você deve estar, igreja, que é junto aos pés do Pai, é junto aos pés do Rei. Amém? Se eu virar para você e falar assim, quem é o Rei da sua vida? O Rei da minha vida é Jesus. E o que você tem colocado no lugar dele, quando ele te chama e você não vai? É tão mais fácil a gente levantar todos os outros ídolos no lugar do nosso rei. Esther não pulou processos para ela ser favorecida. A palavra vai dizer, como eu li, que ela foi levada. Ela foi levada até aquele lugar. E aquilo ali foi uma porta que o Senhor abriu. A porta que Deus tem para você, você não precisa arrombar, a igreja. A porta que Deus tem para você é sua. Você não precisa arrombar. E toda porta que o Senhor tem, a palavra vai dizer lá em Apocalipse, que sobre a mão de Jesus está o quê? A chave de Davi. Amém? A porta que ele abre,
ninguém fecha a porta que ele fecha, ninguém abre. Então o Senhor, ele abre as portas necessárias para aquilo que é propósito. Mas tem vezes que o Senhor também vai fechar portas. Tem vezes que ele vai fechar portas e você não vai entender. Tem vezes que ele vai começar a fechar portas e você vai falar assim, por que o Senhor está fazendo isso? Mas é Deus fechando, deixa ele fechar. A porta que ele fecha é porque ele tem algo muito maior para fazer e muitas das vezes ele não vai te responder. Mas você precisa buscar, sabe o que? A minha oração esses dias tem sido essa: Senhor, eu preciso de discernimento de espírito. Eu preciso entender aquilo que o teu espírito quer me comunicar. Eu preciso entender que a porta, quando o Senhor fecha, é o Senhor fechando, não é eu que estou pegando e abrindo mão. Eu preciso entender que a porta, quando o Senhor abre, é o Senhor que está abrindo, não é eu que estou forçando. E isso só o Espírito Santo vai te dar. É o discernimento de espírito, é um dom. Essa tem sido a minha oração. Esther não pulou o processo. Ela era uma judia, ela era uma mulher, ela era estrangeira, mas ela passou por todo um processo de preparação para poder se apresentar diante do rei. Antigamente, as pessoas, quando iam se apresentar ao rei, não podiam se apresentar de qualquer maneira. Então Esther passa por banhos, né, de mirra. Se você for ver lá, eu estou resumindo a história, porque essa não é a parte da ministração que o Senhor colocou no meu coração. Então ela passa por todo um processo, né, de preparação para se apresentar diante do rei. Talvez ela tenha tido aula de etiqueta, né, aula de postura, como se apresentar diante do rei, tomou banhos, perfumes, né, ela se apresentou, ela se adornou para estar na presença do rei. E quantas das vezes a gente acha que a gente vai se apresentar diante do rei sem se preparar, sem um nível de santidade que ele vai receber aquilo que a gente quer entregar? Deixa eu te falar uma coisa, para você se apresentar diante do rei, não pode ser de qualquer jeito. Se você não se apresentar, não se preparar para se apresentar, ele não vai te receber. A palavra do Senhor vai dizer que Esther, ela passou por 12 meses naquele processo. Talvez ela não era nem a com mais joias, mas quando ela se apresentou, ela achou graça diante do rei. E é o que o Senhor espera de nós como igreja. Você lembra como o Senhor te encontrou, igreja? Você lembra como o Senhor te encontrou? Lá atrás, quando foi assim o seu primeiro encontro com Ele, que seu coração queimou, né? Que você falou assim, meu Deus, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Lembra como que você fazia? Tinha culto no domingo, 7 horas, 5 horas você já estava arrumando, amém? Você se preparava, você escolhia uma roupa, você arrumava, porque você estava indo encontrar com o Pai. Quando era naquela semana, se tinha culto na terça de oração, você ia. Se tinha culto na sexta de libertação, você ia. Se tinha escola bíblica de manhã, no domingo, você estava lá. E no domingo à noite, você ainda voltava para adorar. Amém? Amém. A gente não trocava nada, a gente nem o coração queimava. E hoje, o que a gente tem feito com aquilo que o Senhor tem nos pedido e confiado? Quantas das vezes a gente tem trocado o nosso rei por tantas coisas desse mundo, por tantos prazeres, e a gente julga muito Vasti, mas a gente age igual ela. A gente julga muito o que ela fez, né? Ela tinha que ter se apresentado diante do rei, mas a gente faz igual ela. Quando o Senhor te acorda de madrugada, às vezes te chamando para orar, sabe o que você faz? Você vai dormir. Eu estou muito cansada, depois eu volto. Amém? Ou senão o Senhor coloca no seu coração o desejo de fazer um propósito de jejum. Aí você fala, nossa, essa semana eu tenho um aniversário para ir. Senhor, eu vou jejuar semana que vem. Eu tenho um casamento, eu tenho nem alguma coisa. Quem vai querer vir para casamento e aniversário de jejum? Então a gente pega e troca. A gente troca aquilo que o rei nos pede por pouco, igreja. E muitas das vezes a gente quer ser Esther e tem agido como Vasti. Quantas mulheres têm pego a coroa do rei e trocado por outras prioridades? A rainha Vasti estava no lugar certo, na posição certa, mas ela não entendia o que era necessário fazer. Quantas das vezes a gente está na igreja, o Senhor nos alcançou, nós fomos restauradas por Ele, mas a gente não tem discernimento daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que o Rei nos chama a fazer. E eu não estou falando simplesmente de vir para mais um evento, ou de vir para mais uma igreja. Eu estou falando de transformação de caráter. Porque você é muito mais igreja lá fora do que quando você está aqui dentro. Amém? Aqui dentro, às vezes, domingo você vai passar aqui 2 horas. Lá fora você passa quanto tempo? Aquilo que você faz lá atrás reflete muito mais Jesus do que você faz aqui dentro. Então eu estou aqui dentro da igreja, eu posso adorar, eu posso orar, eu posso buscar. E o que eu faço lá fora? O que eu faço nos outros dias?
Quando as pessoas do meu emprego olham para mim, ou se eu for fazer uma pesquisa das pessoas que comigo trabalham, elas vão me criticar ou elas vão me elogiar. Elas vão falar assim, ó, Deus me livre de trabalhar com aquela mulher rançosa. Ou elas vão falar assim, nossa, aquela mulher quando chega aqui, a paz de Cristo entra no ambiente. Ainda que tudo esteja desfavorável, quando ela chega aqui no ambiente, muda. Sabe por quê? Você como igreja tem que ser assim. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o ambiente tem que mudar. Porque não é você, mas é aquilo que você carrega. E nós fomos chamados para carregar Cristo. Então aonde eu chego, Satanás tem que ir embora. Aonde eu planto a planta dos meus pés, ele tem que bater em retirada. Porque não sou eu, mas é Cristo que habita em mim. Não é você, é a presença dele que está dentro de você. Amém? O chamado dela era para estar com o rei, mas ela não foi. Tem gente que pode colocar roupa de ouro no corpo que não brilha. Não precisa só de coroa não. A pessoa pode colocar a roupa que ela quiser, que ela não vai brilhar. Porque não tem a ver com aquilo que ela usa, tem a ver com quem ela é. Então a pessoa pode fazer o que ela quiser, que não vai brilhar. Porque o que brilha não somos nós, o que brilha é Jesus, amém? Ele é a luz. Ele é aquilo que nós precisamos resplandecer. Então não tem a ver com aquilo que eu uso, com aquilo que eu sou, mas tem a ver com aquilo que eu carrego. Tem a ver com aquilo que está aqui dentro. Aline, eu não sei falar. O seu abraço pode curar. Amém? Nossa, a Paula eu peguei ela hoje, eu falei assim, deixei para avisar ela mais em cima da hora, né? Ela falou assim, pastor, não me avisa há muito tempo não, esse homem. Não, amém. Mas é isso, ela transbordou aqui. Você transborda, irmão, sabe o quê? Aquilo que você está cheio. Se você tem transbordado aquilo que não é Cristo, é porque você precisa rever aquilo que está dentro de você. Amém? Vasti tinha joias, tinha posição, mas não tinha alma de rainha. Ela perdeu a coroa porque não estava atenta para fazer aquilo que era necessário. E Apocalipse 3:11 vai dizer assim, vem em breve. Segure firme o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos uma corrida. E essa corrida é em troca de uma coroa que ela é incorruptível. Não é uma coroa dessa terra. Não é joia, não é nada disso. É uma coroa que não se desfaz. É uma coroa incorruptível. Mas olha o que a Apocalipse vai dizer. Tome cuidado, segura firme o que você tem para ninguém tome a sua coroa. Se a minha coroa é incorruptível, aquilo que eu tenho de mais precioso é Cristo. Cuidado, igreja, não é para você perder ministério, não é para você perder altar, é para perder a presença que tem em você. Quantas pessoas estão com receio de perder altar, de perder porque quer um lugar que é do rei. Esse lugar não é nosso, igreja, a gente precisa ter esse entendimento. O Senhor está nos chamando para isso. A gente vive num mundo de mídia, de redes sociais. A gente vive num mundo que as pessoas querem holofote. E o Senhor está falando, é necessário que você diminua para que eu cresça, igreja. É necessário que você fale assim, Senhor, toma minha coroa. Ela é tua. Faz o que o Senhor quer. A gente não pode estar preso com as coisas dessa terra. A gente está preciso, porque o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Cristo, igreja. O nosso alvo é Cristo. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, o que tem nos roubado desse lugar de estar com o Rei? O que tem nos roubado? Ontem a Maia falou um pouco disso, dos muros baixos, né? O muro baixo, irmão, o muro é aquilo que te protege. Quando você está com o muro baixo, o inimigo fica mais fácil de te atacar. Às vezes o inimigo tem te atacado, não é que o Senhor não é contigo, mas é que o seu muro está baixo. Levanta esse muro. Levanta o muro. Não é que Deus não está lá de guarda, não, porque a palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Existe um exército de anjos em volta de você. Mas se o seu muro estiver baixo, levanta o muro. E eu falei, Senhor, o que rouba a minha coroa? Quem que pega a minha coroa? E o Senhor falou, as distrações. Quantas das vezes a gente está tão distraída que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito? Quantas vezes o Senhor nos chama, mas é tanta coisa para fazer, é tantos afazeres, que a gente não consegue discernir a voz que nós estamos ouvindo. E o Senhor está falando, enquanto você estiver distraída, você nunca vai ver aquilo que eu preciso fazer. Enquanto você tiver muitas ocupações, você nunca vai conseguir entender aquilo que eu te peço, aquilo que você precisa fazer. As muitas ocupações, Vasti estava fazendo o quê? Um banquete para as amigas.
Como que é quando você recebe uma amiga na sua casa? Você arruma a mesa, você vai pra cozinha, você passa um café, amém? Se você não tiver tempo de fazer um bolo, você vai lá na padaria, você compra um bolo. Você faz o quê? Você prepara a vastida errada? Não. Mas não era a prioridade. Não era a melhor parte. As muitas ocupações têm nos roubado o lugar de estar com Deus. Talvez você tenha estado tão ocupada que você não consegue nem acordar cedo para ter seu tempo com Ele. Às vezes eu falo, as irmãs me perguntaram outro dia: pastora, que horas que você faz seu devocional? Essa irmã está até aqui. Eu falei assim: precisa ser de manhã, a primeira coisa do meu dia. E eu virei para ela, né, e falei assim, ela está aqui. E ela falou assim: porque eu me pergunto como que você dá conta de tudo. Aí eu falei assim: porque eu coloco o Senhor em primeiro. Porque quando eu não coloco, se eu acordo, se eu tomo meu café, se eu desço para trabalhar, o telefone toca, eu já tenho que responder as pessoas, e já tenho que fazer tanta coisa. E eu deixo de me apresentar diante do Rei. Eu deixo de estar com Ele por causa das muitas ocupações. Basti estava muito ocupada com outro banquete. E a gente tem perdido a nossa coroa e o nosso lugar com o Rei por causa das distrações e por causa das ocupações. Aline, eu não consigo ter tempo com Deus, eu não consigo ler muito a Bíblia. Não preocupe em ler muito não, preocupe em ler. Preocupe em começar. A constância, a rotina com Deus, ela começa no pouco. Eu vou ler 5 capítulos por dia. Você vai ler 1 dia, 2 dias, 3 dias, no quarto você já parou. Começa lendo 1. Eu não consigo entender nada. Vai no Novo Testamento, começa lá em Mateus. Pega uma versão de Bíblia mais simplificada. Não vai para a Bíblia de estudo primeiro, não. A gente tem outras versões, NVT, começa de uma maneira mais simples, mas começa. O que vai te libertar não é eu colocar a mão sobre você, não. O que vai te libertar é você conhecer a verdade de Cristo sobre a sua vida. E isso você só tem na palavra. O público viu Esther sendo rainha, mas ninguém viu o processo de preparação que ela passou. Quantas das vezes todo mundo só vê aquilo que você tem, mas nunca vê aquilo que você já foi forjado para viver? As pessoas não veem. E se conhecerem, às vezes não querem nem viver o que você viveu. Né? Amém? E essa semana o Senhor me disse como você tem apresentado diante do Rei. E o Senhor me deu uma passagem, Ezequiel 16. Abra comigo Ezequiel 16, 5. Ezequiel 16, 5. Glória a Deus. Vou acelerar, irmãs, que eu estou meio agitada. Amém? Aquieta, Senhor. Glória a Jesus. Ezequiel 16, 5 diz assim: ninguém teve compaixão nem cuidou de você. No dia em que você nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e vi você indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Eu a fiz desenvolver como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que você tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei os meus votos de casamento. Eu fiz uma aliança com você, diz o Senhor, e você se tornou minha. Então eu lavei você, eu limpei o sangue, eu passei óleo perfumado na sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda, com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras, lindos colares, uma argola para o nariz, brinco para a orelha e uma bela coroa para a cabeça. Aqui o Senhor está falando de Jerusalém, como o Senhor encontrou ela. E como que o Senhor nos encontrou se não foi assim? Talvez o Senhor nos encontrou rejeitada, suja de sangue, abandonada. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel ninguém queria, mas a palavra diz que o Senhor quis. A palavra diz que o Senhor pagou com sangue pela nossa vida. A palavra diz que Ele nos resgatou, Ele redimiu, Ele pagou um preço, igreja. Não foi de graça, nem foi barato. Talvez se você tivesse que fazer o que o Senhor fez para te resgatar, você não faria. Mas o Senhor fez.
Ele foi lá, ele foi até o fim, ele suportou tudo, ele pagou o preço. E a palavra diz que quando ele encontra aquela mulher, quando ela teve uma idade para amar, ele fez uma aliança com ela, votos de casamento. A noiva, quando a palavra diz noiva, ela quer dizer igreja. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. Então o Senhor nos pega, nos encontra toda suja, num lamaçal de pecado. E Ele vai nos levar, Ele vai fazer o quê? Ele vai nos lavar, Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar. E Ele vai fazer uma aliança conosco. Uma aliança, a palavra diz que a aliança que o Senhor tem conosco, ninguém quebra a não ser nós. O Senhor não abre mão da aliança dele com você, igreja. Eu posso abrir mão da minha aliança com Ele, mas Ele não abre mão da aliança dele comigo. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos resgata, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E Ele nos adorna. E Ele nos dá do melhor alimento, roupas finas, Ele nos dá joias, amém? E a palavra diz que Ele nos entrega uma coroa. Essa coroa é a nossa identidade nova nele. Essa coroa é quem nós passamos a nos tornar depois que Ele nos encontrou, né? Uma noiva bela, amada, adornada, né? O Senhor fala assim, ó, eu te encontrei quando ninguém queria. Quando ninguém queria, quando ninguém faria nada por nós, o Senhor nos encontrou e Ele nos resgatou. Mas olha o que acontece. A palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel que a fama daquela mulher se espalhou por causa da sua beleza. Quem que espalhou a fama dela? Foi o Senhor. A palavra do Senhor, se você continuar a leitura, a partir do versículo 14, fala assim, ó: sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa da sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei a sua beleza. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza, e se entregou como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que eu lhe dei para fazer altares para os seus ídolos, e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. E o Senhor falou isso comigo, filha, esse é o retrato da minha igreja hoje. Uma igreja que eu paguei um alto preço por ela. Uma igreja que eu resgatei, que eu limpei, que eu adornei, que eu entreguei uma coroa. Eu espalhei a fama dela e ela acha que a fama e a glória dela é dela e não minha. E é o que nós estamos vivendo hoje como igreja. Eu não posso deixar você entrar aqui sem ter essa consciência, porque um dia o Senhor vai me cobrar, mas um dia o Senhor também vai cobrar de você. O que você está fazendo com a coroa que eu coloquei na sua cabeça? O que você está fazendo com a coroa que eu te dei, igreja? Como que o Senhor te encontrou? Você consegue lembrar? Ou você nasceu linda, perfeita, perfumada, sem pecado? Né? Não, a gente nasceu o quê? Nossa natureza, Adão, porque nós já nascemos pecadores, irmão. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, a gente já havia sido consumido. Se o Senhor não tivesse me encontrado, talvez eu estava em depressiva, ansiosa e entregue a tantas outras coisas. Porque o inimigo tentou destruir a minha identidade de quem era um dia em Deus. E o Senhor fala assim, olha, eu te resgatei, igreja. Eu paguei um preço por você. Quando você acha que você não tem valor, que você precisa da aprovação dos outros, você precisa lembrar que o valor sobre a sua vida, eu paguei com sangue. Eu paguei com sangue. Não vem ninguém dizer que você não tem valor não, porque eu paguei e foi caro. Eu paguei e foi caro. O que eu paguei por você foi sangue. O que eu paguei por você foi sangue. Tudo aquilo que eu fiz. Aquela noiva lá em Ezequiel, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava pegando e se prostituindo. Ela pegava os presentes que o Senhor entregou para ela e dava para outros ídolos. E quantas das vezes nós como igreja estamos fazendo isso? Os dons, os talentos, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e nós temos servido outros ídolos e outros altares. Mas como igreja, eu falei, Senhor, como eu falei, eu não queria só um evento. Eu falei assim, não dá pra gente como igreja ficar dormindo. É tempo de despertar, igreja. É tempo de despertar, porque o Senhor Jesus está voltando. A palavra diz que haviam 10 noivas, amém? Não era gente não crente, não. Era 10 noivas, era igreja. Era igreja.
5 estavam dormindo, 5 estavam acordadas, 5 estavam com vigilância, 5 não estavam. Dentro da igreja, não era fora não, eram 10 noivas. E o Senhor falou comigo: filha, a noiva está dormindo. Eu estou anunciando que estou voltando há muito tempo, e a igreja continua dormindo. Desperta, igreja. A coroa que eu te dei, a identidade que eu restaurei em você, não é para sua glória, é para minha. E quantas das vezes os holofotes atraem mais do que o rei? Quantas das vezes aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu almejo tem tido mais valor do que estar com o rei? E o Senhor me constrangeu, porque Ele virou e falou assim: eu não estou vindo buscar uma rainha, eu estou vindo buscar uma noiva. Eu te dou coroa, eu te adorno, eu te faço linda, mas eu não estou vindo te buscar por causa disso, igreja. Eu estou vindo te buscar por quem você é. A coroa não é mais importante que o nosso rei. Se você está entrando na igreja só por vir, você está entrando como uma noiva dormente. E o Senhor está falando: enche o seu azeite, enche o seu azeite. Prepare, igreja, porque eu estou voltando para buscar minha noiva. E eu falei: Maranata, ora Jesus, eu anseio por esse dia. Eu anseio pelo dia que eu vou encontrar com meu rei. Eu anseio pelo dia que eu vou pular no colo do meu pai e eu vou abraçar ele. E eu não vou querer saber de coroa, nem de nada, nem de espada. Eu vou querer saber dele. Deixa eu te falar uma coisa: a coroa que ele te dá não entra no céu. Você não leva nada disso pra lá. Tudo aquilo que você busca nessa terra, nada disso vai entrar lá. Nada disso você vai levar, igreja. Nada disso. O que você vai levar é quem você é nele. É o azeite, a presença do Espírito Santo em você. É isso que você vai levar diante do rei. Amém? Hoje o Senhor tem restaurado quantas mulheres, entregado coroas, adornado. Mas nós vemos uma noiva corrompida, só preocupada com seus prazeres e achando que é dono de alguma coisa. Meu Deus. E ali eu clamei: Senhor, misericórdia. E por isso que eu falei que eu não queria mais um evento só. Porque se essa palavra, que é uma verdade, não entrar dentro de mim e mudar alguma coisa, se eu ouvir uma palavra dessa e não gerar temor no meu coração, igreja, eu vou sair daqui e vou continuar doente do mesmo jeito. Eu vou sair daqui com as mesmas dores do mesmo jeito. E o Senhor está vindo buscar uma noiva. O que a gente adorou aqui? Uma noiva santa, uma noiva pura, uma noiva imaculada. É quem o Senhor está vindo buscar. Não é uma noiva com coroa e com joia, não. Amém? É uma noiva santa. Sede santos porque eu sou santo. É o que o Senhor nos pede. Amém? Não se esqueça, igreja, do dia que você não tinha nada. Não esqueça dos dias que o Senhor te alcançou. Que o Senhor te resgatou quando você não tinha nada. Quando você estava no lamaçal, nem coroa você tinha. Você era desprezada. Não esqueça do dia que o Senhor te encontrou. O que vai te sustentar para os outros dias é a experiência que você tem com Ele. Não é a minha oração. Eu posso orar por você, mas não é o que vai te sustentar. O que vai te sustentar é aquilo que você já viveu com Ele um dia. Não esqueça de quando você só tinha uma oração e dependia completamente da graça. Como que a gente era dependente da graça? Como que a gente orava pedindo a misericórdia do Senhor? E hoje a gente se esqueceu de tudo isso e vive uma vida dissoluta nos nossos prazeres em cima daquilo que a gente quer viver. Amém? Esther foi forjada para estar no lugar. Ela foi preparada e foi escolhida para salvar o seu povo. Num processo de forja, do mesmo jeito que o ourives, ele põe a espada no fogo, é ele quem põe a espada. É ele quem segura a espada. Tudo aquilo que você viveu para você estar sendo preparada para algo, para você estar sendo moldada para algo. Quando você pega, quando o ourives pega, o ourives pega uma espada, ela não vai para o fogo sozinha. Quando ele pega uma espada, a mão dele está aqui em todo o tempo segurando no processo. Quando você está sendo forjado e moldado por Deus, é a mão do Senhor o tempo todo, te segurando e te sustentando. Ainda que você esteja no fogo, ainda que você esteja na água, ainda que o martelo esteja sobre você, a mão do Senhor está sobre ti, igreja.
para um propósito para esse tempo. Aline, qual é o meu propósito para esse tempo? Para que o Senhor está me chamando? Não é para pegar microfone e pregar, não. Ele está te chamando para anunciar Jesus onde você está. É lá no seu trabalho, na sua família. A sua família não precisa de mais uma pregação, porque no YouTube tem 1000. No YouTube tem 1000. Você entra no YouTube, a pregação, você pode digitar lá no YouTube assim, ó, o tema que eu quero. Eu quero ouvir uma ministração sobre restauração de casamento. Você vai digitar lá, vai aparecer um monte. Eu quero ouvir uma ministração disso, vai aparecer 300 outras. Mas aquilo que você é, aquilo que você vive, é o que vai pregar Cristo na vida de outras pessoas. Não é o que você fala, é quem você é. Não é aquilo que você aparenta ser, mas é a luz de Cristo que resplandece através de você. Muitas pessoas querem um perfume, mas sem a purificação. Muitas pessoas querem promoção sem processo, ou querem um propósito sem preparação. Muitas pessoas querem autoridade sem submissão. Ontem a Maia falou um pouco aqui, né, sobre você saber perder para o seu esposo, que é uma figura de autoridade. E quando ela falou aquilo, o Senhor falou comigo: você só tem autoridade quando você se submete primeiro à autoridade que eu já coloquei sobre a sua vida. Se você não consegue se submeter à autoridade que está sobre você, como você vai se submeter a mim que você não vê? Como você vai amar aquele que você não vê? Se você antes, você pega e não se submete aqui na terra, a quem o Senhor estabeleceu. Quem são as autoridades que o Senhor instituiu sobre a sua vida? Hoje talvez, Aline, eu não sou casada ainda, né? A gente tem adolescentes aqui. Os seus pais são sua autoridade. Os seus pastores, os seus líderes são suas autoridades. Se eu sou uma líder rebelde, se eu sou alguém que não me submeto, eu nunca vou ter a autoridade do céu sobre a minha vida. Você nunca vai conseguir esse lugar em Deus se antes você não aprender a se submeter às autoridades que o Senhor coloca. O Senhor está buscando uma noiva pura, santa, imaculada. Não uma prostituta que se vende por qualquer coisa. Quantas pessoas estão dentro da igreja doente? E eu te pergunto, como você está se apresentando diante do Rei? Como você está se apresentando? O mesmo Deus que te entrega uma coroa, Ele coloca uma espada nas suas mãos. O Senhor restaura a sua identidade, te coroa, mas Ele também te entrega uma missão, Ele também te entrega uma espada. As mulheres que Deus tem convocado para esse tempo são mulheres que não pensam somente nas suas causas, mas pensam em lutar pela causa do Rei. Lembra que eu falei ontem de soldado e de guerreiro? Que o soldado ele só faz aquilo que o seu superior manda fazer. Um guerreiro ele luta por um propósito. As mulheres que Deus está buscando para esse tempo são mulheres que não lutam somente pelos seus interesses, mas pelo interesse coletivo daquilo que Deus quer fazer naquela cidade, naquela igreja, naquele bairro, naquele trabalho, dentro da sua casa talvez. Talvez a conversão do seu marido, que ainda não está em Cristo, está dependendo da sua postura, do seu posicionamento dentro da sua casa. Amém? De você realmente refletir. O tio, né, o primo de Esther vai falar assim, ó, quem sabe não foi por um tempo como esse que você está aí, né? Mas ele dá um recado para ela. Se você se calar nesse tempo, Deus enviará socorro de outra parte. E o Senhor falou comigo, filha, eu tenho chamado muitas mulheres para estar neste lugar. Mas se elas se calarem, se elas não obedecerem, eu vou levantar outras. E eu te pergunto, o Senhor precisa levantar outras mulheres ou Ele pode contar comigo e com você? O tio dela vira e fala assim, olha, se você não se posicionar, não pense você que o povo vai perecer, não. O Senhor vai levantar outro. Porque o propósito do Senhor não é te exaltar, o propósito do Senhor é salvar o povo. E nós sabemos que o Senhor nos deu uma missão e a espada dele é salvar o quê? A muitos, né? A trazer muitos para o reino. Então o Senhor vira e fala assim para você nessa noite, olha igreja, olha mulher. Cutuca essa irmã que está do seu lado. Olha mulher! Olha mulher! Se você não se posicionar, Deus vai chamar outra. Não pense você que a obra do Senhor vai ficar sem ser feita, não. Amém? Não pense você, não. Esther, ela se prepara toda, né, para estar. E quando ela vai se apresentar diante do rei,
A palavra diz, né, quando o rei chama e pergunta, será que não foi o tempo, como esse que você foi, levantada? E ela convoca ali um jejum de 3 dias, né, de todos os judeus para se apresentar diante do rei. Porque a palavra diz que o rei estendia um cetro para ela poder pegar e falar. Se ele não estendesse o cetro, ela era morta. O rei está com o cetro estendido sobre nós essa noite, nessa tarde ainda, né? Existe um cetro estendido sobre nós, filha. Eu devolvo sua identidade, eu te dou uma coroa, mas eu também te dou uma missão. Aquilo que eu te chamei para fazer. Sim, eu te adorno, eu tenho tudo isso, eu te resgatei. A palavra do Senhor diz que Ele tem uma vida plena pra gente, não é só no céu, não, é aqui nessa terra também. Aleluia. Amém? É uma vida plena aqui também. Mas eu não quero que você se preocupe somente com isso. O Senhor, Ele tem paz, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem cura, o Senhor tem tudo isso. Mas Ele não está preocupado simplesmente com isso. Ele está preocupado com aquilo que você vai fazer, com o que Ele coloca nas suas mãos. Amém? Assim como Esther, a igreja está sendo preparada. A igreja está sendo preparada, assim como Esther foi, para um tempo que o noivo vai vir buscar a sua igreja. Muitos só querem a coroa, mas Deus entrega para aquelas que estão dispostas a não ficar somente em banquetes e carregar uma espada. Aquelas que não estão preocupadas só com seus prazeres, mas estão preocupados em servir ao rei e guerrear pela causa dele. Amém? A coroa traz honra, mas sabe o que a espada exige? Coragem. Porque para você posicionar, você vai ter que ter coragem. Você vai ter que abrir mão de coisas que às vezes não é pecado, mas Deus te pede. Tem renúncias que a gente faz, que se eu for para a palavra, o Senhor falou comigo um dia, filha, eu vou te pedir coisas que não é pecado. Às vezes as irmãs da igreja tudo vão poder fazer. Mas o tamanho da sua renúncia vai determinar o tamanho da unção que você carrega. Aquilo que você está disposto a abrir mão para Deus vai determinar o tamanho da unção que o Senhor pode derramar sobre você. Quando você está capaz de renunciar pelo rei, abrir mão de coroa, abrir mão de espada, sim, ele vem, ele te adorna mais. Aí ele pega e te capacita mais. Aí ele pega e te faz igual ele fez com aquela mulher. Sabe o que ele faz? Ele espalha a fama. Mas não acho que a fama é sua, igreja. Não acho que a glória é sua, que a honra é sua, a glória é dele, a honra é dele, é pro nome dele. Amém? Um dia o Senhor falou comigo e eu falei assim. Um dia eu falei, estava comentando com meu esposo, já comentei aqui na igreja, né? Talvez aqui vou colocar 40 não, porque eu não sou nova. Talvez daqui 50, 60 anos. Você não vai nem ouvir falar de Aline ou quem foi Aline um dia. Mas se eu fizer o nome do meu Senhor grande, eu já vou ter cumprido o propósito que Ele me chamou nessa terra. O meu nome daqui a um dia ninguém nem vai saber mais que existe. Eu nem vou nem... Quem foi a Aline? Deus já vai ter levantado outros, amém? Porque o propósito dele é esse. Se Ele não tiver voltado. Amém? Se Ele não tiver voltado. Ele vai levantar outros, como Ele faz, né? Grandes homens de Deus que já foram e Deus já levantou outros. Mas o propósito nosso não é a nossa glória, a nossa fama, nem fazer o nosso nome grande. O nosso propósito é Ele, é o Rei. Amém? E hoje o Rei dos Reis, Ele também nos convida para um banquete. Hoje o Senhor também tem um banquete para nós. Ele tem uma mesa preparada para nós. Mas antes disso, Ele me pede para te perguntar: o que você recebeu das mãos dele que você transformou num altar? O que você recebeu das mãos do Senhor que tem sido mais importante que Ele? O que o Senhor te deu, igreja? Talvez o seu filho é um ídolo para você. Talvez você acorde de manhã, você vai lá no seu filho e você faz tudo e esquece dele. Talvez o seu esposo é um ídolo para você. Talvez o seu trabalho é um altar que você tem construído no lugar dele. Não deixe ninguém ocupar o lugar que é do rei. Um dia eu falei com o Senhor e eu falei: Senhor, eu compartilhei com as irmãs aqui, mas tem algumas irmãs que não viram. Eu falei assim: eu preciso que o Senhor me ensine a colocar o Senhor em primeiro lugar, porque eu não coloco.
Porque se o Senhor me pedir, como o Senhor pediu para Abraão, um filho meu, eu não sei se eu tenho coragem de te entregar. Se o Senhor me pedir um filho meu, eu não sei se eu tenho coragem. Não que eu não te ame, mas eu falei, me ensina, Senhor, a te amar mais do que os meus filhos. Me ensina a te amar mais do que o meu esposo, porque eu não consigo. Se o Senhor um dia me pedir um filho, eu não sei se eu tenho como te entregar. E eu ainda percebi que eu mesmo, no lugar que eu estou, talvez eu ainda preciso colocar mais o Senhor no lugar que é dele. Eu ainda preciso amar Ele mais do que tudo. Eu ainda preciso amar Ele mais do que todas as coisas, mais do que ministério, mais do que casamento, mais do que filhos, mais do que tudo. Ele precisa ser o primeiro na minha vida. Ele precisa ser o meu rei de verdade. Não a coroa, não aquilo que Ele me dá. O que o Senhor te deu que tem ocupado o lugar dele, igreja? O que Ele te deu? Nada pode ocupar o lugar que é dele. Amém? Nada. E eu queria te colocar de pé. Aleluia. A gente ouviu muito que o Senhor tem uma coroa para nos dar. Amém? Talvez você entrou aqui nessa tarde e você nunca conseguiu sentir o amor de Deus Pai sobre a sua vida. Talvez você nunca enxergou uma coroa na sua cabeça. Talvez tudo que eu ministrei, você falou, Aline, eu nunca tive essa experiência com Deus. Eu nunca senti esse amor que você está falando. Eu nunca tive a revelação de Deus Pai como aquele que cuida, que me ama, que me resgata. Eu nunca tive isso. Eu queria que você agora feche seus olhos e fizesse assim com as mãos. Sabe o que o Senhor está entregando na sua mão? Uma coroa. Ele está te devolvendo uma identidade nova de quem você é nele. Será que você pode colocar essa coroa na sua cabeça? Amém? Aleluia. O Senhor está nos coroando nessa tarde. Obrigada, Jesus. Obrigada, Paizinho, pela coroa que o Senhor nos dá. Amém? Agora, nunca se esqueça que a coroa que está na sua cabeça, ela pertence ao Rei, amém? Agora eu queria que você fizesse assim com as suas mãos. Pra frente. Sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai te confiar uma espada. Uma vez que você sabe quem você é em Deus, o Senhor vai te dar para um novo tempo. Para esse tempo que o Senhor te chamou, uma espada, uma missão, uma autoridade nova, uma unção nova. Uma vez que você sabe que a coroa não é sua mais, uma vez que você tem a certeza que Ele te coroou e que a coroa não é sua, Ele coloca essa espada nas suas mãos. Será que você pode receber essa espada? Fecha as mãos. Segura essa espada. Senhor, eu recebo a tua espada. Eu recebo a tua missão. Eu recebo o teu chamado na minha vida. Em nome de Jesus. Agora levanta a sua espada e fala, Senhor, pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo como uma igreja para esse tempo, para cumprir aquilo que o Senhor tem como missão nessa terra. Amém? Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. O Senhor já nos deu uma coroa e uma espada, amém? Agora pega essa espada, coloca ela assim no chão. Coloca ela no chão. Agora pega essa coroa que está na sua cabeça, tira ela. Tira ela, coloca ela num cantinho lá da sua espada. Amém? Coloca essa aí. Existe um banquete preparado aqui nessa noite. Para ir para essa mesa, você não precisa de coroa e espada, você só precisa ser filha. Existe um lugar preparado. E sabe o que nós vamos fazer? Pode entregar, nós vamos ceiar. Agora nós vamos pegar e nós vamos estar diante do Rei. Nós vamos pegar e nós vamos sentar na mesa com Ele. Nós vamos nos apresentar diante dEle. Aleluia. Existe um banquete preparado aqui. Existe uma mesa preparada. Uma mesa que você não precisa de coroa e de espada. Sim, o Senhor te entregou nessa tarde uma coroa e te entregou uma espada.
Mas para ir para a mesa dele, você não precisa dela. Para ir para a mesa dele, você só precisa de você. Você precisa ser quem você é. Hoje o Senhor, sabe aquela aliança que Ele fez quando Ele te resgatou? Ele quer renovar ela nessa tarde. Ele quer falar: filha, às vezes você entrou aqui nessa tarde ferida. Às vezes você entrou aqui cansada. Às vezes você entrou aqui longe da presença dEle. E Ele está falando assim: eu estou te chamando para a mesa, tem um lugar com o teu nome. Amém? Tem um lugar com o teu nome. Eu restauro a tua identidade. Eu restauro quem você é em minha igreja. O meu sangue, Ele é sobre a sua vida. Oh, Senhor, aleluia. Você não precisa, igreja, da aprovação de ninguém para sentar na mesa. Você tem um convite do Rei. Você tem um convite do Rei. O Rei está te chamando. O Rei está te convocando para esse lugar. Não troca a coroa. Não troca a sua dor, amém? Não troca o seu luto por estar na mesa com Ele. Não troca, igreja. Não troca. Aleluia. O Senhor tem um lugar na mesa de filho. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos. Será que você pode orar comigo? Não me deixa orar sozinha, não. Entra no lugar de arrependimento agora. Entra no lugar de reconhecer que você precisa dele. Entra no lugar de reconhecer que nada é mais importante do que ele na sua vida. Oh, Senhor. Oh, Deus. Nós reconhecemos, Paizinho. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Nós nos apresentamos diante de Ti. Será que você pode pedir a Ele? Lava as nossas vestes nessa tarde. Purifica, Senhor, o nosso coração. Lava, Senhor, e nos restaura. Lava, Senhor, e nos restaura. Pai, devolve roupa nova, vestes novas sobre a Tua igreja nessa tarde. Em nome de Jesus. Vestes limpas, santas, purificadas. Em nome de Jesus. Pai, o inimigo tentou tirar a tua filha da mesa, mas onde você devolve ela para esse lugar, Senhor. Existe um banquete. Existe uma mesa. Aleluia. Nós vamos cear. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes você vai falar assim: Aline, eu estou com a minha vida em pecado. Não deixa de ceiar, não. Arrepende-se, ceia. Arrepende-se, venha para a mesa. O sangue dele já pagou o preço por você. Amém? Não deixe ninguém colocar culpa sobre a sua mente. Tenha consciência que o sangue dele é suficiente para pagar tudo aquilo que você já viveu um dia. Você não precisa ficar fora da mesa. Você só precisa se apresentar diante dele de maneira santa, com suas vestes limpas. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Segura essa partícula de pão. O Senhor Jesus nos disse: toda vez que fizerdes isso em memória de mim. Tem mais aí? Amém? Tem lá dentro um pouquinho. Estende essa partícula para os céus. Pai, nós nos reunimos na mesa agora. Nós nos reunimos em memória de Ti, em lembrança de Ti. E nós não podemos, Pai, continuar da maneira que nós estamos. E por isso, Pai, nós nos rendemos à Tua soberania, nós nos rendemos a quem Tu és. E Te pedimos, coloca o nosso lugar na mesa. Puxa a cadeira, eu quero estar contigo, meu Rei. Puxa a cadeira, eu quero estar contigo. E ele estendeu aquela partícula para o pão, para o alto, e consagrou. E já não era mais um pão, mas já era o corpo de Cristo naquele lugar. Nós abençoamos, nós consagramos, já não mais como um pão, mas sim como o teu corpo que foi moído naquela cruz pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus, comamos todos. Em nome de Jesus.
mesmo modo, Ele tomou o cálice sobre suas mãos, estendeu os céus. E já não é mais o suco de uva, mas agora é o sangue de Jesus. Aquele que te lava, que te limpa, que te purifica e que foi pago naquela cruz por amor a mim e por amor à sua vida. Pai, nós consagramos esse suco de uva, já não sendo mais o suco, mas agora o teu sangue, em memória de ti. Em nome de Jesus, bebamos todos para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Jesus. Eu queria convidar agora você que durante algum tempo trocou essa coroa. O Senhor já te colocou na mesa e já te perdoou, amém? Mas você que precisa que o Senhor Jesus agora venha sobre a sua vida e te restaure por completo, como noiva santa, noiva pura. Eu queria te convidar, não vou te convidar aqui na frente não, eu queria que você colocasse as mãos no seu coração. Eu queria que você pedisse a Ele: Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, não deixa eu trocar nada,
Não deixe eu trocar nada por Ti e para eu estar na presença contigo. Que nada seja mais importante do que o Senhor na minha vida. Que eu nunca deixe nenhum banquete dessa terra para negar o meu lugar na mesa contigo. Em nome de Jesus. Pai, devolve e restaura a identidade de cada filha nessa tarde. Aquilo que o inimigo tentou roubar, aquele que tentou tirar a coroa da tua filha. Pai, eu sei que o Senhor está aqui nessa tarde. Eu sei que o Senhor está. Restaura, devolve, cura, liberta. Em nome de Jesus, traz as tuas filhas verdadeiramente de volta, não só a tua mesa, mas a tua presença. Em nome de Jesus, não nos deixe nos corromper, Pai, com as coisas desse mundo. Não nos deixe nos corromper com glória, com fama, com nada, Pai, que não seja, que seja mais importante do que estar contigo. Em nome de Jesus, lava, Pai, as nossas vestes nessa tarde. Purifica-nos. Em nome de Jesus. Devolve o lugar, Pai, das tuas filhas, que talvez elas achavam que não eram dignas, mas que o teu amor e o teu sangue foi suficiente para poder colocá-las de volta nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos todas agora de volta.